1 São Pedro, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 5, 7. 5, 7. 1 de São Pedro, 5, 7. A epístola de São Pedro, capítulo 5, verso 7. A palavra de Deus, ela diz assim, olha. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha o versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará e confirmará-lhes, dará forças e porá sobre vocês firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Vamos orar, por gentileza. Querido Espírito Santo de Deus, nesta noite de quarta-feira, nós chamamos esse culto, o culto do milagre. E milagre é tudo aquilo que eu não posso fazer, que não depende de mim, não depende de nós, mas nós acreditamos na intervenção do Senhor. Então nós oramos nesta noite, meu Deus, que a Tua palavra, ela não volte para Ti vazia, sem antes fazer o que o Senhor a designou. Alcance os lares, alcance os nossos corações, as nossas famílias. Destrona toda a obra do inferno, desfaça todas as obras de Satanás, e que a Tua palavra, Senhor, seja anunciada, que a Tua palavra venha, seja bendita em nossos lares, em nossas vidas. Mude história nesta noite. Nós oramos e clamamos pelo sangue e pelo nome, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. É uma alegria muito grande. Eu estava agora participando do louvor aqui, e eu fiquei bastante emocionada, porque me veio à memória, é o profeta Jeremias que diz assim: eu trago sempre à minha memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E me veio à memória a igreja cheia, os irmãos todos aqui, de quarta-feira, de domingo, às 8, às 10, às 19. Eu lembrei, por um momento, eu vi todo mundo junto. E quando eu vi, eu me emocionei pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Então eu quero dizer aqui, nesta live, nesse momento tão especial que o Senhor está nos proporcionando, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado, de estar nos mantendo vivos, de estar nos mantendo com saúde, com todo o testemunho de cura, de libertação que a gente está recebendo aqui. E nesta noite nós queremos atribuir ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor que lhe é devido. E quero dizer a vocês, meus irmãos, irmãs, jovens, moços e moças, as nossas crianças, que de uma forma ou outra você está sendo alcançada pela palavra de Deus. Que gostoso, hoje à tarde eu vi uma irmã e ela disse assim: eu estou firmada na palavra. A palavra que o pastor disse agora há pouco, que o tio Tavinho disse assim: olha, eu estou acreditando nessa palavra, que eu vou sentar à mesa com a resposta. É promessa de Deus para nós, irmãos. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, está escrito assim, olha: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ou coisas ocultas, ou coisas firmes, que tu ainda não sabe. Quando nós nos colocamos diante de Deus com propósito, quando nós unimos a nossa fé com a fé do altar, com o propósito do altar, o Senhor, Ele vem. Só que para a gente receber as respostas, de repente a gente quer resposta para algo bom. Nós queremos a resposta da compra de uma casa, de um carro, de um negócio. Mas existem coisas que o Senhor quer revelar a nós, que nem sempre é bom. E nós temos que estar prontos para ver. A palavra de Deus, ela diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir,
Ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós não estamos brincando de sermos cristãos. Nós não estamos brincando de sermos crentes. Não, nós estamos vivendo pela fé, porque o amor, a graça e a misericórdia do Senhor, ela nos alcançou. Eu sei que cada um de nós temos uma história. Todos nós temos uma história. Se o microfone pudesse passar por todos, cada um vai contar a sua história, o seu empenho, a sua admiração pelo Evangelho, pela pessoa de Jesus de uma forma. Porque para uns ele se revelou como Salvador, já de imediato. Para outros ele se revelou como o Deus que cura. Para outros ele resolveu problemas. E eu te pergunto, como você tem visto Deus na sua vida? Nós ouvimos alguns programas de televisão, nós ouvimos algumas reportagens, nós ouvimos pessoas que são pessoas famosas até no nosso mundo aqui fora, nesse mundo exterior, que eles dizem assim, olha o que dizem, o que pensam os famosos. E eles falam da fé como uma fé rasa, uma fé boba. Não, irmãos, não. As pessoas não podem, ninguém pode falar do que não conhece. Ninguém pode falar do que não experimentou. Ninguém pode provar daquilo que não viveu. E nesta noite eu quero trazer aqui essa palavra para nós. Que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Ou seja, o pastor agora nessa primeira parte, ele disse assim, essa semana eu fiquei nervoso e perguntei logo como é que fiz uma proposta aí para comprar uma casa. Não é tempo de comprar nada, não é tempo de se fazer nada. Mas irmãos, o sistema está um pouco lento, nós demos uma retrocedida. Mas lembra que durante muitos anos da nossa vida, aqui mesmo nesse altar, nós ouvimos da boca do nosso profeta que ele disse que existia alguns recuos que não era atraso, alguns recuos que eram estratégicos. Então o mundo parou por causa de um vírus. O mundo parou, nós estamos nos limitando a ficar nos cuidando, a usar máscara, estarmos em casa o máximo possível, indo até você com o Evangelho. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas fica aqui claro, não é um slogan, não é uma palavra bonita, é uma palavra verdadeira. Irmãos, o mundo está num stand-by, mas o Espírito de Deus, ele continua agindo e trabalhando como sempre. Então é tempo de buscarmos, é tempo de orarmos, é tempo de querermos a revelação da palavra de Deus para a nossa vida. E quando o pastor estava dizendo, eu já logo mandei perguntar o preço, eu lembrei, durante a minha vida ministerial, estando ao lado do pastor, estando presenciando, irmãos, a gente nunca usou altar para contar dificuldades. A gente nunca usou o espaço para chorar as nossas dores, os nossos desafios. Pelo contrário, quando nós estamos diante de um grande exército, nós estamos munidos. Nós estamos armados da cabeça aos pés. Nós estamos revestidos com toda a armadura. Não é isso? Nós estamos revestidos. Mas não quer dizer que um coração não está doído. Não quer dizer que a mente não está sofrendo ataques. Não quer dizer que o corpo, o espírito é pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes você se deparou diante de alguns desafios dizendo assim, tem horas que eu tenho vontade de parar tudo, tem horas que eu tenho vontade de largar tudo. Espero que você não tenha dito isso relacionado à sua vida cristã. Não, irmãos, essa palavra largar tudo, parar tudo, não cabe mais na nossa mente e nem no nosso coração. Os nossos pensamentos, eles têm que ser firmados na palavra. E como que eu vou firmar os meus pensamentos na palavra? Lendo a palavra, orando a palavra, trazendo à memória a palavra, cantando a palavra. Quando nós estávamos cantando de um lado ao outro, é o tamanho da cruz. Jesus veio para todos. E às vezes nós olhamos a vida do outro, às vezes nós somos levados a olhar a vida do outro e dá-se a impressão que na vida do outro é mais fácil.
Não se iluda com isso. Isso não é verdade. Eu estive numa reunião, numa live em Campinas esses dias, e até sem querer eu falei isso, que eu vou dizer agora, que quando no nosso início de ministério, nós íamos nos grandes eventos, nos grandes congressos missionários de mulheres, e quando nós chegávamos lá, eu via aquelas mulheres lá na frente, elas estavam bem vestidas, elas estavam com as suas unhas impecáveis, as suas joias maravilhosas, e nós estávamos começando, lá no meio da multidão, a gente olhava aquilo e dizia assim: meu Deus, acho que essas mulheres não fazem comida, acho que elas não lavam louça, porque elas parece que elas são bonecas, de tão bem cuidadas, de tão bem tratadas. Quando aquelas mulheres pegavam a palavra, aquelas mulheres sentavam e nos colocavam em seu colo, para tratar com a gente. Às vezes, Silmarinha, a gente olha para as pessoas, a gente vê uma aparência. Porém, Tere, o Senhor, Ele olha o nosso coração. Quantas vezes, vocês não, irmãos, talvez só eu. Quantas vezes você já olhou para uma pessoa e pensou: essa pessoa, acho que não pensou mal, mas pensou pouco da pessoa. E quando você vai conversar, quando você vai caminhar com a pessoa, você diz: meu Deus, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Que rico, irmãos. O verdadeiro rico, Juliano, não é aquele que tem dinheiro. O verdadeiro rico é aquele que tem a graça de Deus na sua vida. É aquele que consegue ver, Vinícius, graça no meio da tragédia. O rico, irmãos, o verdadeiro rico é aquele que consegue reconhecer que para Deus nada é impossível. Mesmo que a minha circunstância não combine com o que eu estou falando. Porque quantas vezes homens e mulheres antes de nós passaram por provas, passaram por pelejas. Quando nós falamos sobre Davi, quando nós falamos sobre o grande guerreiro Davi, homem de grandes guerras, homem que tinha mãos sujas de sangue, a gente não conhece guerra, a gente não conhece, a gente não sabe o que é guerra. Nós estamos passando por uma pandemia, e vocês não, mas às vezes eu reclamo: ai, não aguento essa máscara está judiando. Mas tem gente que já morreu. Tem gente que não pode sair de casa, é do grupo de risco e está guardadinho. Então, por causa do outro, eu tenho que me submeter a fazer a minha parte da melhor maneira, porque esse é o verdadeiro amor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. O que você não quer para o outro, não deixa de querer para você. Eu sempre digo isso e vou dizer nesta noite. Esta é uma noite de quarta-feira, é noite do milagre. E milagre foge da minha ossada. Milagre foge do meu controle. Eu posso deitar e dormir, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não perca noite de sono desnecessária, virando de um lado para o outro. Como é que nós vamos pagar? Como é que nós vamos suprir? Não, ore. Mas ore acreditando. Ore acreditando: Senhor, eu vou orar, porque eu não tenho dinheiro suficiente para saldar lá. Eu não tenho, mas até amanhã ou depois de amanhã, o Senhor vai prover, porque o Senhor é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Nós amamos o Senhor, nós dependemos do Senhor. Vive época, Mateus, que a gente era criança, a gente pensava como criança, mas agora nós crescemos em graça e conhecimento. Agora nós já conhecemos o trabalho restaurador do Espírito Santo. O Espírito Santo que não se permite parar em uma pandemia. Promessa, Ronaldo, Jesus disse assim: eu vou para o Pai e eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar para buscar vocês, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Então, irmãos, nada de querer fazer nada aqui eternamente. A nossa vida aqui é só uma passagem. Aqui, irmãos, não precisa se apegar muito a nada, não, e nem a ninguém,
Vamos cumprir da melhor forma, da melhor maneira, tudo aquilo que vier à nossa mão. Ame com intensidade, seja verdadeiro, seja honesto, tenhamos um caráter renovado, transformado, libertador. Mas tem um preço, tem um preço, mas o preço que eu e você tenhamos que pagar não é maior do que o preço pago por Jesus lá na cruz. Tudo que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez quando Ele nos deu Jesus. Então nós, como igreja, nós temos que valorizar o sacrifício da cruz. Nós temos que valorizar o nome, a autoridade do nome de Jesus. O Senhor é Deus que responde coisas pequenas, Ele responde coisas medianas, mas Ele responde coisas grandes e ocultas que a gente sequer pode imaginar. Como Deus revela. O Senhor nem sempre vai te revelar quando você estiver prostrado com a cara no chão. De repente você está lá no seu trabalho e você vai perceber na sua mente, porque toda vez que o Senhor responder, você vai ter paz. Toda vez que o Senhor te falar, a paz que excede todo entendimento, ela vai guardar o seu coração. Mesmo que sejam respostas doídas, mesmo que sejam respostas duras. O salmista já escreveu isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Irmãos, não tenhamos medo. Deixe de sofrer por ansiedade. Estava dizendo que no início do ministério, eu vi o pastor dizendo que ia ter um monte de coisa. Nossa igreja era bem pequenininha. Os irmãos eram bem meninos também. Nós tínhamos alguns irmãos mais idosos e tínhamos alguns meia idade, mas a maioria eram crianças. E o pastor sempre no altar, ele dizia assim, a nossa igreja era uma farmácia alugada de irmãos muito queridos. Os irmãos mais queridos do mundo ali, estavam ali. E o pastor na frente, ele dizia, ele reunia gente, tinha os cultos de semana, tipo quarta e domingo, mas de sexta-feira à noite, ele reunia gente, e ele treinava a gente. Ele dizia, ele me mostrava como nós tínhamos que nos comportar. Ele criou obreiros ali, ele formou obreiros, ele treinou homens de Deus ali, mulheres de Deus. Quantas vezes sentado naqueles bancos, a gente chorava, porque o pastor estava falando do que ele acreditava, não do que ele tinha. E isso é fé. Isso é fé. Você trazer à existência coisas como se já existisse. Hebreus capítulo 11, verso 1, né? A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e prova e certeza ou convicção das coisas que não vemos. É isso? Hebreus capítulo 11. E quando você começa a trazer a existência, aí a igreja já tinha andado uma época, já tinha andado alguns anos. Do lado da igreja, irmãos, eu vou contar isso para você, porque isso é o que está no meu espírito. E se está no meu espírito, eu quero dividir isso com você. O pastor chamou um grupo de manhã para estarmos em oração e jejum. E quando nós estávamos tudo ali orando, jejuando, impondo as mãos, orando, o pastor dizia, ora, anda pela igreja, anda pela igreja. Então uns vinham, os músicos deitavam em cima dos instrumentos, uns vinham pelas caixas de oração, outros que gostavam da pregação, de ser pastor, vinham, deitavam no altar. Mas teve um dia que o pastor extrapolou. Aquele dia ele extrapolou. Eu quero que o Senhor te levante. Eu desejo que o Senhor leve você a extrapolar na ousadia, na coragem, na certeza de que não somos nós quem fazemos nada. A palavra de Deus diz que se nós pedirmos crendo, nós receberemos. Nós tínhamos um irmão lá,
Eu vou falar o nome dele, eu posso falar o nome? Posso falar o nome? Ele se chamava Carlinhos Loyola. Ele tinha vindo de uma vida de bebedeira, de drogas. Um moço bonito, irmãos, uma família querida nossa. Forte que nem um touro, valente mesmo, valente. E o pastor estava tratando com ele, trabalhando com ele. O pastor disse assim, você lembra disso, Gil? O pastor disse assim, vai lá nos terrenos. Mas nos terrenos, Marcelo, tinha muito mato. Era muito mato que tinha lá assim. O pastor falou assim, vai lá nos terrenos. Começa a andar lá no meio dos terrenos. E ele andava no meio daqueles terrenos, ele andava. Eu penso que ele andava com tanta força, com tanta convicção, com tanta certeza. E o pastor profetizava, aonde a gente pôr os nossos pés, aonde as plantas dos nossos pés tocar, aonde a sola dos nossos sapatos pisar, o Senhor vai nos dar. Não demorou nada, não demorou alguns anos. Tudo aquele lugar que se pisou tornou-se tudo nosso. Então nós somos um povo experimentado, que se a gente pedir, Deus dá. Porque você não está pedindo para pôr o seu nome no odor. Você não está pedindo para fazer o seu nome o nome. Nós estamos clamando para Deus, dizendo, nós queremos ver os teus feitos, para que todos saibam, para que todos vejam que tu és o mesmo Deus. O Senhor é o Deus de ontem, o Senhor é o Deus de hoje, e o Senhor é de eternamente, é o Deus de amanhã. Quando eu oro com o Benício tem 1 ano e 7 meses, filho de Felipe e Marcela, e eu oro com ele, e às vezes ele está agitadinho, ele não quer orar, né, irmão? Eu digo assim, filho, agora você vai orar bem, agora você vai receber oração, porque quando a vovó não estiver mais aqui, você precisa estar e acreditar. E você crê, e eu começo a falar para ele o que ele deseja, e eu começo desejo para ele, que ele seja um grande construtor, mas que ele seja um grande pregador da palavra. E quando eu olho para ele, os olhinhos dele, irmãos, nadando e lagrimejando em lágrimas, lagrimejando. A hora que esse menininho começar a falar, não quero nem ver. A hora que ele começar a falar assim, o que essa mulher está falando? O que essa mulher está falando? Irmãos, o que a gente profetizar, o que a gente disser, é o que vai ser. E eu te pergunto, o que é que você tem dito? Não diga mal de você. De tempo em tempo, você viu que a palavra diz aqui em Pedro, que de tempo em tempo, Satanás ele vem como um leão, buscando, rodeando, bramando, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Ele não vai me tragar, ele não vai te tragar, ele não vai roubar os seus sonhos, ele não vai roubar o seu projeto. Você é um projeto de Deus. Deus ama a sua vida, Deus ama a sua casa, Deus ama o seu casamento, Deus ama a estrutura que você tem. Ah, mas o meu casamento está uma porcaria. Entrega o seu casamento no altar, põe a sua vida no altar. As minhas finanças estão uma porcaria, experimente do Senhor. A Bíblia diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. O Evangelho só tem valor quando ele é experimentado, quando ele é provado, quando nós nos tornamos testemunhas fiéis do que ele está fazendo. Eu estava lendo algo, até eu perguntei para o pastor, é feio levar no livro? O pastor falou, não é, porque se eu vier falar aqui, eu estou nervosa por causa da câmera. A gente já fica nervoso, né, irmãos? Aí então, eu vou ler um negócio que eu achei aqui. Mas eu quero que ele cause em você o mesmo que ele causou. O mesmo que ele causou em mim. É nada, é pouquinho. É pouquinho, mas é verdade. Eu lembro aqui na escola, na igreja, nós temos muitas professoras, e elas falam que as crianças aprendem aquilo que elas veem, né? E quando a gente fala pouco, também a gente ganha. E olha o que está escrito aqui. Carregando os nossos fardos. Um cristão estava sobrecarregado com um grande problema que exigia demais dele. Então o Senhor veio ao seu socorro. Chegando em casa com um embrulho de presentes para sua esposa. Olha que oportunidade boa Deus falar com nós aqui. Você marido, você filhos, não é nem filhos, é marido mesmo, ou esposa, né? Dê presente para o seu cônjuge. Olha lá, o pastor falou aleluia.
Vai na loja. Vê o que parece com ela. Não olha preço. Não vai pro baratinho, não. Vai para aquele um que vai falar assim, ó, um presentão. Pode ir numa joalheria. Pode ir numa loja de roupa. Agora essa quarentena, não sei você, mas você ganhou uns quilinhos? Oh, que triste. Mas eu ganhei quilos sem comer, não entendo. E eu não estou ansiosa, o que será? Mentira, né, irmãos? A hora que você põe uma mesa com café e manteiga, você acha que é o último café da sua vida. Não é, amanhã vai ter outro. Come menos. Ó Deus falando com você, olha. Olha Deus falando com a gente aqui, irmãos. Marido, compre esse presente para sua esposa. Surpreenda ela. Chega em casa. Por exemplo, o pastor, quando ele vem na estrada, ele passa num lugar, ele sabe que eu sou gulosa. Sou nada, né? Ele vê uma coisa gostosa que ele come e é prazeroso, e ele fala, vou levar para Lourdes. E ele manda fazer para mim. E ele chega em casa e às vezes eu nem gosto. Mas eu digo assim, nossa, você pensou em mim. E ele sabe quem eu sou, ele fala assim, pensei, você acredita que eu pensei? Ria no seu casamento. Ria dentro da sua casa. Ria de você. Seja bobo. Tenha senso de humor. Sabe por quê? O dia de hoje ele não volta mais. Vai ter amanhã, mas o hoje, quem o viveu bem viveu. Quem não viveu, esse você não vai viver mais. A vida, irmãos, os dias são como as ondas do mar. Se você perde aquelas que passam por você, se você não pula, se você não usufrui, você vai pegar outra, mas aquela uma que já quebrou na praia, você não vai pegar mais. Porque será que eu estou falando assim, estou romântica? Não estou? Eu estou muito romântica, irmãos. Olha que bonito. Vamos lá. Chegando em casa com um embrulho de presente para sua esposa, ele parou para cumprimentar sua filhinha, confinada a uma cadeira de rodas por causa de uma paralisia. Ele perguntou-lhe, onde está a sua mãe? Lá em cima, ela respondeu. Eu vou lá em cima então dar esse presente para ela. Papai, deixa-me levar isso para a mamãe também. Minha querida, você sabe que não pode andar. E com um sorriso a menina respondeu, eu sei. Eu sei, papai. Mas é só você me dar o embrulho e então você vai poder me carregar. O pai pegou a filhinha no colo e subiu as escadas olhando para ela e para o pacote. Ele percebeu que precisava da mesma atitude para com Deus e com o problema que o atormentava. Ele simplesmente tinha de apelar ao grande amor e poder do Pai. Se permitirmos ao Senhor Jesus nos carregar, Ele, ao mesmo tempo, carregará os nossos fardos. E sentiremos o peso deles diminuir consideravelmente. E pelo seu amor e pela sua compaixão, Ele os remiu. E os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando eu li isso, algo tão comum, mas às vezes nós passamos dias, meses, anos, uma vida inteira carregando o globo, o mundo nas costas. Não precisa. Uma menininha com uma paralisia, atrofiada em uma cadeira, foi instrumento para ser canal de bênção na vida do seu pai. Deixa que eu te ajude a carregar. Dá um peso para mim e você me toma nos braços. Se nós tivermos fé, nós vamos lançar sobre o Senhor toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, e vamos permitir que Ele cuide de nós. Essa é a palavra de Deus. Pare de sofrer. Durante muitos anos, irmãos, eu como esposa e mãe, eu sofri carregando pesos desnecessários.
eu só me desgastei, eu só envelheci. E eu tive que caminhar muito, eu tive que me entregar muito para entender que é o Senhor quem age e não nós. Eu quero chamar os adoradores que venham aqui à frente. Eu quero dizer a você, entregue ao Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Mas pastora, a senhora fala isso porque a senhora não sabe o tamanho da minha preocupação. Não faz mal que eu não saiba, mas Deus sabe. Deus sabe do que você está carregando. Vamos nos colocar de pé, irmãos, na presença de Deus e vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus nesta noite. Vamos mandar o inferno embora da nossa mente, da nossa vida. Vamos mandar esse leão desgramado que está ao nosso derredor 24 horas tentando nos sugar as nossas forças, as nossas energias. Vamos mandar ele embora da nossa casa. Quero convidar você a levantar a sua mão para Deus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Querido Espírito Santo de Deus, não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. A tua palavra, ela é verdade, e a tua palavra diz que a verdade, ela nos liberta. Nesta noite de quarta-feira, noite do milagre, noite de impossibilidades, não há impossibilidades para o Senhor. Nós oramos sobre esta casa, sobre esse chefe de família, sobre a vida desta mulher, sobre a vida desse moço, dessa moça. Toda discórdia saia dessa casa, toda intriga, toda resistência, todos os vícios, espíritos malignos, espírito de bebedeira, espírito que leva as famílias a usarem drogas, a se prostituírem, a usar pornografia para empobrecer, para diminuir a sua força. Nesta noite, pelo poder da palavra, através do nome de Jesus, nós liberamos sobre a cidade de Piracicaba, sobre a membresia desta igreja, o sobrenatural do Senhor. É semana de jejum, é semana de clamor. Nós estamos esperando grandes respostas esta semana. Nada que estiver em oculto vai ficar escondido. O Senhor vai se revelar, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, em o nome de Jesus. Tira toda mentira, tira todo engano, tira, meu Deus, toda mentira da alma e do coração. Levanta nesta hora, em o nome de Jesus. Espírito maligno que tem visitado os lares, roubando a força, roubando a energia, roubando a disposição, roubando a vontade de viver, eu te dou uma palavra de ordem: saia desta casa, saia desta vida. Esta família é propriedade de Deus. Essa pessoa, ela tem a marca da promessa. Essa pessoa, ela não está sozinha, ela tem o nome de Jesus. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus.